Olá, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios sobre raiz quadrada, ok? A gente começa aqui pelo exercício 27, que diz o seguinte: alguns números podem ser escritos como soma de dois quadrados perfeitos, beleza? Por exemplo, nós temos o 29, que pode ser escrito como 4 mais 25, que são dois quadrados perfeitos, o 2 elevado a 2 e o 5 elevado a 2, certo? Que quando somados, a gente tem, então, aí 25 mais 4, que dá 29. Com base nessa ideia, escreva os números a seguir como soma de dois quadrados perfeitos. Então, vamos lá, vamos exercitar aí. Tem até uma listinha aqui, ó, dos quadrados perfeitos para nos ajudar, ok? Embora isto aqui, eu estou colocando aqui como correção, o ideal é que isso aqui esteja, ó, beleza? Memória, tá? O 25 pode ser escrito como? 25 pode ser a soma do 9 mais 16, certo? Então, eu posso escrever como 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pegando a ideia, né? Ok? Vamos para a letra B? O 41. 41 a gente pode escrever como a soma do 16 mais o 25. Logo, podemos escrever como a soma de 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Letrinha C. O 85 pode ser escrito como a soma do 36 mais 49. E o 36 mais 49 é o 6 ao quadrado mais o 7 ao quadrado. A 28, sem usar a calculadora, calcule raízes quadradas. Queridos, sem usar a calculadora, nós vamos fazer o cálculo de raízes quadradas mediante o fatoramento, certo? A gente já estudou bastante sobre fatoração, e agora nós vamos utilizar novamente a fatoração para fazer o cálculo de raízes quadradas. Então, 4, quando a gente fatora, divide por 2, que dá 2, divide por 2, que dá 1. Então, os seus fatores são 2 e 2, 2 elevado ao quadrado. Então, nós podemos colocar dentro da raiz o 4 como 2 elevado ao quadrado. E isso agora nos permite cortar o expoente 2 com o índice 2 da raiz, tá? Raiz quadrada, ela já é chamada assim porque sempre tem um índice 2 que fica invisível aqui, certo? Quando você tem outros índices, daí eles aparecem, 3, 4, 5, tá? Quando não aparece é o 2. E aqui nós vamos cortar o índice 2 da raiz com o 2 do expoente, e isso nos permite, digamos, tirar o 2 da raiz quadrada, certo? E o resultado da raiz de 4 é 2. Por quê? Porque nós fatoramos o 2, colocamos então dentro da raiz um 2 elevado a 2, e então nós podemos anular, cortar o expoente com o índice, tá? É dessa maneira que a gente calcula sem a calculadora, ok? Letrinha B, 64. Vamos fatorar o 64. Quando fatoramos o 64, nós encontramos aí 64 dividido por 2, que dá 32, dividido por 2, que dá 16, dividido por 2, que dá 8, dividido por 2, que dá 4, dividido por 2, que dá 2, dividido por 2 de novo, que dá 1. Podemos, então, escrever como 2 elevado à sexta. E agora a gente tem várias maneiras que a gente poderia manipular aqui, ó. A gente já poderia vir direto e dividir, digamos, né, aqui o nosso expoente 6 pelo índice 2, e ficaria aí com 2 elevado à terceira fora da raiz, e 2 elevado à terceira é 8, certo? Mas nós também podemos distribuir o nosso expoente, 2 elevado à sexta, colocar como 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2. E isso nos permite, então, cortar os expoentes com o índice, e a gente fica aí com 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 na terceira, né, que eu tinha comentado aqui que a gente podia cortar, né, dividir o expoente pelo índice e ficar aí com 2 elevado à terceira fora da raiz, que o resultado é 8. E você sabe que 8 vezes 8 dá 64. Prof, se eu sei que 8 vezes 8 dá 64, por que eu não posso simplesmente dizer que do lado da 64 que é 8? Com números pequenos, realmente a gente pode fazer isso, né? Nada nos impede. Mas é legal saber o modo de fazer, porque daí você faz com qualquer número, não importa o tamanho dele, certo? 81, então, nós podemos fatorar o 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Podemos escrever o 81 como 3 elevado a 4. Assim como antes, né, a gente pode cortar ali o índice, o expoente 4 com o índice da raiz, ficar com 3 elevado ao quadrado.
fora da raiz já. Ou podemos distribuir, cortar os expoentes com o índice, ficamos aí com 3 vezes 3, 3 ao quadrado, que dá 9, certo? Quando você tem esse 9, né, porque você sabe que 9 vezes 9 dá 81, ok? 121, ó, o número aumentou um pouquinho, mas o passo para fazer ainda é o mesmo. Pega o 121 e fatora. A gente divide por 11, que dá 11, divide por 11, que dá 11, né? Na verdade, 11 vezes 11 é 121, né? 11 ao quadrado. Então, a gente coloca ali, fica bem bonitinho já, 11 ao quadrado, corta o expoente, corta com o índice, tiramos o 11 para fora da raiz, ele é a resposta da raiz quadrada de 121. 144, situação semelhante, né? Vamos fazer aí, vamos fatorar o 144, dá por 2, que dá 72, divide por 2, que dá 36, divide por 2, que dá 18, divide por 2, que dá 9, divide por 3, que dá 3, divide por 3, que dá 1, e podemos escrever o 144 como 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Podemos cortar aquele 4 do expoente direto com o 2 do índice, vamos tirar da raiz 2 elevado a 2 vezes 3, tá? Ou podemos distribuir, para ficar mostrando o passo a passo completinho, tá? Aqui a gente iria, vamos cortar um passo, certo? A gente, corta esse 4 com o 2, fica com 2 elevado a 2, corta o 3 com o 2 e fica o 3 aqui fora, 2 elevado a 2 vezes 3. Mas se a gente for fazer o passo bem direitinho, a gente distribui o expoente, tá? Corta agora os expoentes com o índice da raiz, tira todos para fora, você fica aí com 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3, e você tem aí 4 vezes 3, que é 12, né? E 12 vezes 12, 144, por isso que 12 é a raiz, o resultado da raiz de 144. Muitas vezes, pode não ser tão evidente verificar que um número é um quadrado perfeito para calcular sua raiz. Em algumas situações, as ideias de fatoração que vimos anteriormente podem ser utilizadas. E aqui nós temos alguns exemplos, certo? Para calcular raiz de 400, seguimos os passos. Passo 1. Procuramos um quadrado perfeito que seja um fator de 400. Nesse caso, observamos que 4 e 100 são fatores de 400, ambos quadrados perfeitos. Passo 2. Escrevemos 400 como produto desses fatores e calculamos a raiz. 400 é igual a 4 vezes 100, que é a raiz de 400, que é igual a 4 vezes 100, ok? A gente coloca, então, dentro da raiz, assim, essa multiplicação, que é uma decomposição, certo? No passo 3, 400 é o produto da raiz de cada fator. Então, você fica aí com 400 igual a 4 vezes 100, e agora a gente separou, ó, já está em duas raízes separadas, raiz de 4 e raiz de 100. Quanto que é a raiz de 4? É 2. Quanto que é a raiz de 100? É 10. 2 vezes 10, 20. Então 20 é o resultado da raiz de 400, certo? A gente faz por decomposição, tá? Para poder resolver, às vezes, aí algumas raízes maiores, né? São outras. Queridos, dá para fazer o 400 fatorando igual a gente estava fazendo nos números anteriores? Sim. Aqui é apenas outra opção, certo? Então, vamos lá. Raiz de 900. Podemos escrever como 9 vezes 100. Vamos, então, escrever o 900 dentro da raiz na forma fatorada, né? E ficamos aí com raiz de 9 vezes raiz de 100. Raiz de 9 pode ser aí fatorado como 3 ao quadrado, raiz de 100 como 10 ao quadrado, que é 3 vezes 10, que dá 30. Então, a raiz de 900 é 30, ok? 2.500, podemos decompor como 25 vezes 100. Agora, a gente decompõe dentro da raiz, né? Separa aí a raiz de 25 vezes a raiz de 100. Raiz de 25 podemos escrever como 5 ao quadrado e a raiz de 100 como 10 ao quadrado. Cortamos os expoentes, cortamos os índices, tiramos para fora da raiz, ficamos aí com 5 vezes 10, que dá 50. Então, 50 vezes 50, 2.500, por isso ele é o resultado da raiz de 2.500. 324. Então, olha só, já ganhamos até uma dica que um dos fatores de 324 é 9, certo? Então, vamos fazer a decomposição como 9 vezes 36. Então, separamos aí em duas raízes, né? Raiz de 9, raiz de 36, a raiz de 9, 3 ao quadrado. Raiz de 36 podemos escrever como 6 ao quadrado. Cortamos os índices com os expoentes e ficamos aí com 3 vezes 6, que dá 18. Ok? Então, o resultado da raiz de 324 é 18, porque 18 vezes 18 dá 324. Nas calculadoras, geralmente a tecla de raiz quadrada se parece com esse sinalzinho de radical ali que a gente utiliza, né?
Por exemplo, para calcular a raiz quadrada de 16, aperte 16 e, em seguida, raiz quadrada. E obtenha o valor de cada uma das raízes. Queridos, algumas calculadoras essa ordem é inversa, tá? Algumas calculadoras científicas você aperta o sinal da raiz primeiro e o númerozinho depois. Mas daí, né, cada um aí se adapta com a calculadora que está acostumado a utilizar, certo? A maioria delas, as mais simples, é esse mesmo sistema que o livro de vocês está mostrando, tá bom? 289, bom, aqui, né, você só tinha que acostumar a utilizar a calculadora para fazer raiz quadrada. Então, né, o professor vai conferir o resultado mesmo com vocês, né? Raiz de 289 é 17, raiz de 529 é 23, raiz de 1.600 é 40, raiz de 2.916 é 54, e a raiz de 3.844, que é 62. De maneira semelhante aos números naturais, podemos calcular raiz quadrada de decimais também, certo? Então, vamos lá. Raiz de 0,36. 0,6, porque 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. Raiz de 0,81. 0,9, porque 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. 1,69. Raiz de 1,69, 1,3, porque 1,3 vezes 1,3, raiz de 1,69. E 2,56 tem como resultado 1,6, que multiplicado por ele mesmo, 2,56. Ok? Aqui nós temos um desafio. Gente, é mais uma brincadeirinha, tá? Você tinha que ir por dedução, certo? Então, nessa primeira, a gente tinha que ver assim, ó, que tinha um número, depois o outro número igual, algarismo, certo? Ó, esse algarismo é igual a este. Tem um algarismo diferente no meio, mas a resposta é igual aos dois primeiros algarismos. Você tá vendo? Ó, essa carinha sorridente, essa carinha sorridente, essa carinha sorridente, essa carinha sorridente, esta aqui, são todas as mesmas, o mesmo algarismo, certo? Mas então eu vou voltar na letra A. Que algarismo será esse aqui e esse aqui, que depois você tem ele de novo se repetindo aqui? Eu consigo lembrar de um exemplo que dá isso, raiz de 121, que é igual a 11, certo? Ó, então essa carinha tá valendo 1, essa carinha tá valendo 1, porque é igual. E essas duas também, cada uma vale 1, porque ela é igual, né? E agora a gente descobre, então, que essa carinha com friozinho é um 2. Então aqui a gente tem 2, 1, 1, e daí essa carinha com olhinhos aqui de estrelas. 2.116, tá? Raiz de 2.116 igual aí a 46. Olha que agora que a gente sabe que isso aqui está valendo 6, ou a gente sabe que esse número começa com 6, depois ele tem um 2. Então, é 620 alguma coisa, e o resultado dele vai ser 20 e alguma coisa, certo? 625, e o resultado é 25. E agora a gente sabe, então, que aqui está valendo um 5, hein? Ó, 5 vezes. Essa carinha vale 1, essa carinha vale 6, essa carinha agora a gente vai ter que deduzir, tá? Claro que eu imagino que você que demorou bem mais tempo para conseguir deduzir, né? A prof já está indo mais rapidinho aqui, fazendo a correção com vocês. Então, aqui a gente tinha 5 vezes 169 igual a 65. De repente você vai me dizer, prof, eu não consegui fazer o desafio, eu me atrapalhei. Não tem problema, tá? Esse desafio aqui, ele é muito legal, ele é muito interessante, bem gostoso de fazer. Mas, às vezes, fica um pouquinho mais difícil de ir ali na tentativa, no erro, ter certeza que deu a raiz certa. Então, fica tranquilo, tá bom? Queridos, nós encerramos esse bloco, né, esse vídeo aí com essa correção, tá? Mas em breve tem a próxima correção, a sequência aí do seu livro. Te encontro no próximo vídeo, tá? Beijinho, até mais!